Qual é, molecada, tranquilidade? Eu sou o DG, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E baseado no título, vocês já estão ligados no que vai ser o vídeo de hoje. Hoje, eu vim aqui pra ler pra vocês histórias de terror, mané. Então, olha só, já fica avisado, quem não gosta, quem tem medo, quem não curte, ó, pode fechar, pode meter o pé, amanhã tem vídeo novo, depois nós se fala, depois nós conversa. Hoje o bagulho é pra quem gosta. Hoje o bagulho é pra quem gosta de sentir medo, pra quem gosta de umas historinhas de terror, aqueles bagulho que tu fica até arrepiado, não consegue nem dormir direito. Então o que eu fiz? Eu separei aqui pra vocês, no vídeo de hoje, algumas histórias de terror que eu peguei na internet. Tem um site chamado Reddit, não sei se vocês conhecem, é um site americano que eu já uso há muitos anos já. E lá é tipo como se fosse uma comunidade, tá ligado? Tipo assim, um fórum online, digamos assim, só que muito mais modernizado, com muito mais coisa acontecendo, onde tem diversas comunidades, inclusive tem comunidade de terror também, e tem uma comunidade chamada Ask Reddit, que é uma comunidade de perguntas, onde as pessoas fazem perguntas para os usuários do Reddit. E aí de vez em quando calha de tu topar com algumas perguntas que são de terror, tá ligado? As pessoas perguntam, qual foi a experiência mais assustadora que você já teve na sua vida? Qual foi o encontro paranormal que você teve, que te assusta até hoje? Sempre tem umas paradas assim, então eu entrei no Reddit, fiz vasculhei lá, tá ligado? Dei uma olhada, peguei as histórias de terror que eu particularmente achei mais interessante. Então eu vou contando aqui pra vocês, e aí vamos ver se vocês vão conseguir dormir hoje, tá ligado? Bora lá, bora começar esse vídeo então. Ó, eu peguei de uma thread aqui lá do Reddit, que a pergunta era, qual que é a coisa mais estranha que você já encontrou enquanto fazia uma trilha? E aí o maluco lá, o usuário, foi e respondeu. Eu e meu amigo estávamos fazendo trilha por uma floresta um dia e encontramos uma jaula no meio das árvores, com um colchão todo encardido dentro da jaula. O colchão tinha manchas de sangue, xixi, tinha até alguns restos de comida. A gente deu mais uma volta pela área e encontramos dedos cortados, jogados na grama. Ficamos aterrorizados. A gente voltou e ligou pra polícia, depois levamos eles até o local. Os policiais perguntaram se a gente ouvia alguém gritando naquela área, porque aparentemente alguns dias atrás, pessoas reportaram gritos e choros vindos da floresta. Foi assustador. Eu e Isabela, muitos de vocês devem saber já, a gente gosta muito de acampar. A gente gosta de ir pro meio da floresta, assim, tá ligado? Alugar uma cabana e passar umas noites lá e tal, curtir, fazer fogueira, fazer churrasco e tal. Então toda vez que a gente vai acampar, por mais que a gente goste desse tempo, que a gente fica longe da cidade, longe de internet, longe de celular, de computador, de trabalho, ainda assim a gente sempre fica um pouco preocupado, né? É óbvio que a gente acampava muito nos Estados Unidos, a gente nunca acampou ainda aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos é tudo muito bem cuidado, tudo bem mantido, né? Mas só que a gente nunca sabe o que pode ter, né, no meio das florestas, cara, é um bagulho meio estranho, assim. Então sempre que a gente saía pra fazer trilha, a gente sempre ficava alerta, né, pra encontrar alguma coisa, encontrar algum animal, encontrar coisas estranhas no meio do caminho. Ó, essa aqui é maneira, ó. Essa história aconteceu quando eu tava na terceira série. Era mais ou menos umas 7 horas da noite e o sol tava quase se pondo. Eu e meus amigos estávamos na casa da minha avó, brincando e vendo TV, enquanto ela estava no andar de cima. De repente, eu ouço alguém bater na porta de trás da casa dela, que fica lá na cozinha. Eu fui checar e vi pelo vidro da porta que era uma amiga da minha avó, que morava ali bem na rua dela. Ela estava sorrindo, mas os olhos dela estavam completamente brancos. Ela continuou batendo na porta por vários minutos, mexendo na maçaneta e tentando entrar. Em outra ocasião, eu talvez tivesse até atendido a porta e deixado ela entrar na casa, até porque eu já conhecia a senhora e ela era uma grande amiga da minha avó. Mas naquela noite eu senti alguma coisa muito estranha. Foi uma sensação esquisita que me fez arrepiar inteirinho. Tinha alguma coisa errada ali. Então eu dei as costas e fui chamar a minha avó no andar de cima. Quando ela desceu, a amiga dela já tinha ido embora. Minha avó ficou extremamente assustada, até porque a amiga dela tinha sido reportada como desaparecida e ninguém sabia onde ela estava. O pior de tudo foi que dias depois nós descobrimos que a senhora foi encontrada morta naquela mesma tarde. Ela foi esfaqueada diversas vezes e o corpo dela foi encontrado numa lixeira não muito longe dali da rua. Eu até hoje não tenho certeza de quem ou o que eu vi ali na porta da minha avó. Essa próxima aqui é um pouco longa, então vem comigo pro passeio porque vai ser maneiro. Essa história aqui é sobre skinwalkers. Caso você não conheça, skinwalker é basicamente um mito, né? Como se fosse uma criatura, uma lenda urbana lá dos Estados Unidos. E traduzindo literalmente o nome, seria tipo assim, skin, em inglês, skin é pele.
Walker é uma pessoa que anda, um andarilho. Então, traduzindo assim mais ou menos, quase que literalmente seria pessoas que andam com a pele, ou pessoas que andam com a sua pele, ou com a pele de alguém. Então, tipo assim, bizarro, né? Só o nome já é sinistro. Skinwalker. Por favor, não confundir com o Skywalker. Outra parada, completamente diferente. Essa história aconteceu quando eu tinha 14 anos, enquanto eu acampava com a minha família no interior da Pensilvânia. Meu pai e meus tios tinham o costume de acampar uma vez por ano, todo ano, desde que eles eram jovens, até mesmo antes de eu nascer. A viagem costumava acontecer sempre em julho ou agosto, na época do verão, e era uma boa desculpa tanto para os homens passarem umas semanas fora de casa e arejar a cabeça, quanto para as mulheres da família, que não tinham a mínima vontade de se enfiar no meio do mato, então ficavam para trás, né, ficavam em casa e marcavam de sair, se encontrar para conversar, beber e comer, sem a presença chata dos homens. Apesar de eu sempre pedir, meu pai sempre me falou que eu era novo demais para ir junto. Ele falava que para acampar é preciso ter uma responsabilidade, um certo nível de maturidade que meninos antes dos 14 ou 15 anos não costumam ter. Na verdade, eu sabia muito bem que ele achava que eu ia dar muito trabalho, não queria passar as únicas semanas de folga do ano dele se preocupando com uma criança. Mas tudo mudou no ano que eu completei 14 anos. Eu pedi pro meu pai me levar, assim como eu fazia todo ano, falei que já tava ganhando o suficiente, que eu iria me comportar, e então ele finalmente aceitou. Mas é óbvio que ele me fez prometer um montão de coisa, tipo ficar sempre perto, ouvir tudo que ele disser e obedecer sem reclamar. É óbvio que eu concordei, né, porque eu queria ir junto com eles mais do que qualquer coisa nessa vida. Só teve um problema. Um dos meus tios fraturou a perna em um acidente de trabalho algumas semanas antes da viagem, e aí pelo simples fato de que era ele que tinha a caminhonete que a gente usava pra transportar as coisas, a gente teve que adiar a viagem por alguns meses até ele se recuperar. Nós acabamos indo por meados de outubro e novembro, quando já tava entrando o inverno. Bom, o dia da viagem finalmente chegou e eu tava mais ansioso do que nunca. Preparamos tudo com uns 2 ou 3 dias de antecedência, levamos pra casa do meu tio e deixamos tudo montado na caminhonete dele. Barraca, sacos de dormir, colchões infláveis, lenha, grelha pra churrasqueira, cooler, refrigerante, cerveja, muita carne. No dia da viagem, a gente acordou de madrugada e saímos. Foram 2 carros, a caminhonete do meu tio Sam e o carro do meu tio Phil. Apesar de ter acordado ainda de noite, eu tava tão animado que nem consegui dormir durante o caminho. Ficamos ouvindo música, conversando e contando histórias. A viagem durou cerca de 5 ou 6 horas. Paramos poucas vezes pra fazer xixi ou comer alguma coisa no posto. Eu ainda me lembro até hoje da sensação assustadora que foi deixar a cidade e começar a entrar na área rural da Pensilvânia. Os prédios foram substituídos por árvores enormes, as estradas começaram a ficar completamente vazias e o frio naquela época do ano era de arrepiar a espinha. Eu imaginava que acampar durante o verão devia ser muito divertido, mas no inverno não tava parecendo que ia ser lá essas coisas. A gente chegou no acampamento logo pela manhã, montamos nossas barracas, fizemos uma fogueira, comemos e curtimos o dia. A gente não pôde aproveitar para nadar no lago por causa do frio, mas exploramos as trilhas, comemos e dormimos até tarde. Os primeiros dias foram divertidos, foram maravilhosos, apesar de precisar ficar agasalhado o tempo todo e durante a noite meus dedos quase congelaram. O frio na floresta é muito mais congelante do que na cidade. No geral, tudo corria bem, mas coisas estranhas começaram a acontecer no nosso 5º dia de viagem. Na madrugada do 5º dia, eu acordei assustado. Eu olhei meu relógio de pulso e era aproximadamente 3 horas da manhã. Eu fiquei deitado no meu saco de dormir bem quieto ao lado do meu pai, nós dois dentro da barraca, enquanto eu ouvia som de passos do lado de fora. No começo eu pensei que alguém devia ter acordado pra ir ao banheiro, alguma coisa do tipo, mas o som não parecia ser humano. Pelo jeito que andava e pelo barulho que fazia, até mesmo da respiração, parecia um coiote, um lobo, alguma coisa do tipo. Então eu fiquei deitado, ouvindo o coiote revirar algumas coisas nossas, derrubar algumas panelas no chão e fungar a grama por alguns minutos, até que ele veio até a minha barraca. Ele começou a cheirar ao redor da minha barraca e o barulho era tão alto que eu comecei a me tremer descontroladamente dentro do saco de dormir. Comecei a imaginar ele rasgando a barraca e comendo a gente vivo ali, eu e meu pai. Eu pensei em acordar ele, meu pai, mas só que eu não conseguia nem me mexer de tão assustado que eu tava. Passou alguns minutos, que pra mim pareceram uma eternidade, e o animal finalmente foi embora. Mas o pavor continuou em mim. Eu fiquei aproximadamente as próximas 3 horas acordado, morrendo de medo dele voltar. Eu só fui dormir quase quando o sol tava nascendo. Na manhã seguinte, no café da manhã, eu comentei o ocorrido com os outros e todos me tranquilizaram, dizendo que nessa época do ano a caça fica mais difícil e muitas vezes os coiotes invadem os acampamentos para roubar comida. Meu tio Phil falou que também escutou um animal e que na verdade para ele parecia maior do que um coiote, talvez fosse um lobo ou até mesmo um urso. Eu não queria que eles me achassem fraco, então eu fingi que eu não estava preocupado. No dia seguinte o vento estava forte, fomos dormir depois da janta e deitado na barraca eu ouvi o vento soprar lá fora entre as árvores. Era completamente assustador, parecia um animal uivando ou alguma coisa do tipo. Nessa noite, o lobo não voltou, mas eu podia sentir uma presença muito estranha do lado de fora da minha barraca. Era um arrepio na minha espinha, na minha nuca, uma sensação esquisita. Tipo quando você liga uma televisão daquelas antigas e consegue sentir a estática preencher o ar. Eu sentia que tinha alguma coisa lá fora, observando o nosso acampamento. Eu não sabia o que
Eu não sabia quem, mas estava lá. Nessa noite eu demorei a dormir de novo. No nosso 7º dia, o frio estava absurdo. Acendemos uma fogueira para esquentar o almoço, mas o fogo mal conseguia ficar aceso por causa do vento. Comemos rápido e cada um foi para sua barraca. Passei a maior parte do tempo lendo e conversando com meu pai. Jantamos cedo e nos recolhemos novamente. Peguei no sono fácil dessa vez, mas no meio da madrugada, todos nós acordamos assustados. Meu pai levantou depressa do saco de dormir. Ele olhou pra mim, viu que eu tava acordado e mandou ficar quieto. Eu não tinha certeza absoluta do que eu tinha ouvido, mas pareceu ter sido um grito. Um grito de um homem, bem ao longe, talvez milhas de distância. Ficamos nós dois quietos por vários segundos, até que uma mulher gritou também. Meu pai se vestiu depressa e saímos da barraca. Encontramos meus tios do lado de fora, todos eles muito assustados. Eles conversaram por algum tempo, tentaram decidir o que fazer, ficaram se perguntando o que poderia ter sido isso, mas não tinha dúvida. Eram pessoas gritando ao longe. Meu tio Phil pegou a carabina, meu tio Carl pegou o revólver e meu tio Sam pegou a espingarda. O resto se muniu com facões ou tacos de beisebol que a gente tinha levado como medida de proteção em caso de alguma emergência. Eles decidiram ir atrás dos gritos. Antes de irem, tivemos uma breve discussão sobre se eu iria com eles ou se eu deveria ficar, mas eu tava assustado demais pra ficar sozinho no acampamento às 3, 4 horas da manhã. Sem falar que se algum animal aparecesse ali, eu estaria completamente solitário, sem nenhum meio de proteção. Então acabou que eu fui junto. Eu não consigo nem explicar a sensação. Eu tava apavorado e animado ao mesmo tempo. A adrenalina corria no meu sangue, eu tava com um frio na barriga inexplicável. Eu e meus tios corríamos no meio da floresta, entre as árvores e os arbustos. Eles haviam decidido checar um acampamento que havia ali perto, mais próximo que tinha de nós, que não era de barracas, mas sim de cabanas. Corremos pelo que pareceu ser horas. No meio do caminho, parávamos no meio da floresta para respirar e ouvir. Então, seguimos. Até que finalmente chegamos no acampamento. Era um lugar aberto com apenas uma cabana à vista. Meu tio Sam abaixou e observou o chão com a lanterna ligada. Tinha pegadas na terra, grandes como as de um lobo, mas só que diferente. Não pareciam as pegadas de um canino ou de um felino ou nada que eu já tinha visto antes. Então, seguimos devagar. Conforme a gente se aproximava, a gente começou a ouvir barulhos dentro da cabana. As luzes da casa estavam acesas e nós fomos nos aproximando bem lentamente. Eu vi silhuetas lá dentro pelas janelas, mas pareciam pessoas. Nos aproximamos ainda mais, o mais silenciosamente possível, e o que eu vi em seguida nunca mais vai sair da minha cabeça. Havia de fato pessoas dentro da casa. 2 homens, uma mulher e um garoto. A casa estava bagunçada, mas não havia nenhum animal lá dentro. No entanto, as pessoas lá dentro estavam estranhas. Elas não pareciam se comportar de maneira natural. Alguns estavam de pé e muito parados, como se fossem estátuas. Eles encaravam as paredes de maneira vaga, como se estivessem mortos. Eu olhei pro lado dentro da casa e vi que um dos homens abria e fechava a boca de maneira surreal. Eu nunca tinha visto alguém se comportar daquela forma antes. Nós ficamos ali fora da cabana, muito quietos, observando a família. Eu não conseguia nem acreditar no que eu tava vendo, eu não entendia. Eu não conseguia identificar qual que era o erro ali, qual que era o problema, mas eu sabia que tinha alguma coisa fora do normal. Então, meu pai me agarrou pelo ombro e sussurrou no meu ouvido. Skinwalkers são pessoas falsas. No momento eu não soube processar o que aquilo queria dizer, eu não entendi de primeira. Mas eu nem tive tempo pra entender. Enquanto eu olhava pela janela, um dos homens dentro da cabana me viu. Corremos de volta para o nosso acampamento sem nem olhar para trás. Meu pai corria e me puxava pelo braço com tanta força que eu quase tropecei diversas vezes. Chegamos no acampamento, arrumamos as nossas coisas o mais rápido possível, colocamos tudo no carro e fomos embora. Depois daquele dia, eu nunca mais fui acampar com meu pai e meus tios novamente. Bizarro, sinistro. Mas os Skinwalkers, eles realmente são isso, né? De acordo com a lenda urbana, são criaturas que basicamente tomam a forma dos humanos. Então é por isso que muitas vezes quando você topa com uma pessoa agindo de uma maneira fora do normal, de uma maneira esquisita, se mexendo de um jeito estranho, olhando o nada, tem grande chance dessa pessoa ser um Skinwalker disfarçado, tá ligado? Porque, afinal de contas, eles não são humanos, eles não sabem se comportar como a gente se comporta de maneira natural. Então, molecada, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtirem, deixa nos comentários aí, deixa um like e me fala se vocês querem que eu faça um segundo vídeo, de repente mais pra frente, pegando mais algumas histórias de terror. Talvez vocês vão gostar também, algumas lendas urbanas dos Estados Unidos, talvez procurar até umas lendas urbanas daqui do Brasil. Enfim, molecada, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal se não for inscrito, me segue lá no Instagram, Verdadeiro DG. Tamo junto, molecada, valeu, boa noite pra vocês hoje, espero que vocês consigam dormir bem. Que ridículo.